Olá, queridos. Boa noite. Olá, professor, novamente, hein? Olá! Tudo Estamos por bem? aqui de novo hoje. De novo, hein? Que bom. Fiquei feliz de novo. Que bom, vamos lá. O prof já colocou para Boa gravar noite. aqui. Boa noite. Boa Tá? noite. Boa noite. Já Boa está sendo noite. gravada a chamada. Boa Então, noite, professora. vamos lá. Essa turma é grande, pelo jeito, hein? Ontem a prof deu aula com uma turma menorzinha. Aí eu falei, nossa, a galera tá toda animada para entrar na aula hoje. Já tinha um monte de gente esperando aqui. Que bom conhecê-los e tê-los aqui. Hoje é a nossa primeira aula da neurociência da recompensa e do comportamento. Vocês vão acostumar que a prof sempre coloca esse timerzinho antes da aula para vocês se ajustarem, né? Pegarem material, conseguirem se adaptar. Sobretudo porque a gente está falando de um horário, né? Geralmente pós-trabalho, é o finalzinho do dia aí. Então a gente vai adaptando conforme a gente consegue. Vou me apresentar um pouquinho, né? Acredito que vocês passaram por vários professores e ainda teremos bastante matéria, diferente da outra formação que a prof estava dando aula ontem, que já estão no final. Aqui eu estava vendo a ementa de vocês, a gente ainda tem uma caminhada aí pela frente, né? E importante que vocês prossigam. Cada professor acaba preparando a sua disciplina em cima do que nos é passado pela coordenação, de ementa e tudo, mas com o objetivo final de somar na vida de vocês. Então, além de ser mais um certificado, vocês vão me conhecer ao longo do tempo, eu prefiro que vocês aprendam e realmente interajam com a disciplina e que isso faça sentido na vida de vocês do que só ter mais um certificado, né? Só mais uma formação, claro que isso é importante, mas quando a gente aproveita a nossa formação, o certificado vem com um gostinho a mais, né? Vem com um plus. Então, vamos lá. Meu nome é Brenda Santos, resumindo o nome aí. Minha primeira formação é em Direito, tá? Sou docente do ensino superior, neuropsicopedagoga, mas a minha área de atuação, o que eu gosto, faz meu coração bater mais forte, é a psicanálise de Adler. Inclusive, acredito que nessa formação o Prof. João tá, a gente estava trocando algumas figurinhas. Ele trabalha com a psicanálise mais tradicional, né, mais clínica, e eu trabalho com Alfred Adler, que é um pouquinho diferente. Inclusive, se alguém tiver interesse de conhecer mais sobre essa psicanálise, a gente já teve formação dessa psicanálise específica na FENATED, mas dá para vocês lerem o livro que chama A Coragem de Ser Feliz. Esse livro é um livro em forma de Eu indico diálogo. você, o Adler, viu? É bom, né? É ótimo. Mudou até É, meu pensamento. pois é, conseguimos converter um comportamental para o Adler, né? Então, acho que Isso é é bom o verdade, pessoal. negócio. Você conseguiu mesmo. Então, se vocês quiserem ler esse livro, é um livro em forma de diálogo, tá? Eu até tenho o PDF. Quem quiser me chama depois que eu envio, como sugestão, né? Para conhecer um pouquinho mais sobre essa psicanálise. E vou abrir espaço para vocês, apesar de ter bastante gente ao vivo aqui, né? Para a gente se conhecer um pouquinho. Quem não quiser falar pode digitar no chat, quem não quiser também não precisa. Mas é só para a gente ter esse feedback de quem é esse público, né? Com quem a gente está trabalhando. Inclusive, quando vocês forem falar, se for o caso, ou até mandar no chat, eu gostaria de saber se vocês já estão na FENATED há um tempo, ou é a primeira formação nessa instituição. Então, podem levantar essa mãozinha aqui, ó. Quem quiser falar, que aí eu abro a fila, tá? Mas, ao longo da aula, se vocês quiserem ir falando também, fiquem bem à vontade. Eu vi que a Elizabeth levantou a mão. Pode falar, meu bem, pode abrir o microfone para eu te ouvir. Boa noite, professora. Deixa eu me apresentar, Boa então. Eu noite. sou, eu sou Elizabeth Batista Leite. Eu estou no segundo, no terceiro, quarto curso da FENATED, já. Eu já fiz o Terapia 3R com a professora Cláudia, fiz o Inteligência Emocional com ela também. Agora estou fazendo esse, que está sempre trocando de professor por causa da disciplina, né? E eu sou terapeuta ocupacional, já atuo na área estou já há uns 8 meses, e estou aí tentando buscar mais conhecimento, né? Para mim,
investir mais e ter mais um conhecimento mais aprofundado na área da psicanálise, que é uma área também que me fascina muito. E depois eu vou chamar você para mim pegar esse livro aí, que eu interessei sim. Aí também tem uma lanchonete na faculdade, eu sempre estudo aqui, na lanchonete. À noite eu trabalho na terapia, não, de dia na terapia, à noite eu venho para a lanchonete. Que a menina da lanchonete só trabalha durante o dia, não trabalha à noite. Ah, É entendi. isso. Que bom te conhecer. Sou do Me chame estado do sim. Tocantins, tá, gente? Eu sou do estado do Tocantins? Olha, Tocantins. tá na É, minha lista de conhecer, ainda não conheço, hein? nossa, tem lugares muito lindos aqui no Tocantins. Ah, tá aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho a tatuagem do mapa do Brasil. Ó. Eu vou preenchendo conforme eu vou conhecendo. Tocantins está na lista, temos que conhecer. Então a gente já vai trocando figurinha, qualquer coisa a gente já se Trocando conhece, né? figurinha, qualquer coisa já tem apoio aqui, tá, professora? A gente Olha fica aqui no aí, que próximo bom, que lugares bom. mais Obrigada, que é querida. Jalapão. Eu fico próximo, a cidade que é Gurupi, fica próximo de Jalapão, Taquaruçu, os lugares mais bonitos do Tocantins. Fica bem próximo mesmo. Então, vamos trocando figurinha aí, Ó, qualquer coisa já tem então. um plano de apoio aqui, tá? Opa, que bom. Obrigada, querida. E me manda uma mensagem lá, depois eu te envio o livro. Vamos Sim. lá para a fila. Agora, André, pode falar. Boa noite, professora, tudo Boa bem? noite. Tudo bom, e o Bom, eu sou senhor? formado. Eu tô bem, desde ontem tô bem. Eu sou formado em psicologia comportamental, mas você conseguiu me convencer pelo Adler, né? Fiz 2 cursos de Adler, técnico em independência química. Faz 2 anos que eu tô na TED, né? Fui no congresso, faltou, e vamos que vamos. Acho que eu também a aula do seu João, clínica de psicanálise, e aí vai. Então, eu trabalho aqui Beleza. na clínica, né? Sou coordenador, terapeuta, psicólogo e mil utilidades aqui da clínica. Mil e uma E utilidades, que tentando que bom. minha paixão é skate. Muito bem. Obrigada, André. Pessoal que for, né, querer falar, podem levantar a mãozinha ali. Eu vi que tem gente que. Aqui, ó. Ih, meu Deus, o nome difícil. Eu acho que é Jason ou Jason, não sei, né? Vou tentar. Ele Exatamente, trabalha com. professora. Oi? Estou ouvindo alguém falar. Exatamente. Jason. Olha, não foi tão Trabalho- difícil assim. Muito bem, coordenador geral de CT. Que bom que é seu primeiro curso, seja muito bem-vindo. Você vai perceber que essa, já deve ter percebido, mas que a instituição tem professores muito competentes. E não é porque eu estou aqui, mas cada um ministrando a sua disciplina tem um jeito diferente, né? Vocês vão se adaptando, claro. Mas você é muito bem-vindo, viu, querido? Sim, muito legal. E parabenizar todos os professores. O curso em si vem sendo muito funcional para mim, vem aprendendo muito nas partes terapêuticas, né? Em geral, até como lidar com acolhidos, vem sendo muito importante para mim esse curso. Agregando muitas coisas, muitas ferramentas na minha vida também particular, na minha recuperação, que também sou um dependente químico em recuperação, graças a Deus, né? E isso vem me ajudando muito e aprendendo bastante mesmo com vocês. Que bom, essa é a intenção, né? Que some, sobretudo, na vida de vocês. Porque se a gente é impactado de alguma forma, a gente tende a reproduzir de forma positiva esse comportamento ou esse conhecimento, né? Então, esse é a primeira parte pelo qual a gente precisa passar. Que bom, seja muito bem-vindo. Pessoal que for querendo se apresentar, vão falando aí, a gente vai passando, mas a gente vai se falando. Uma coisa que eu quero falar para vocês antes da gente dar início, né? Eu vou até mudar o slide aqui, cadê? É, a nossa aula, tá? Deixei aqui algumas instruções aqui na tela sobre o Google Meet. Vocês vão perceber que a prof é bem tranquila em relação à câmera ligada, câmera desligada. Quer falar, fala, não quer, não fala também. Vocês estão bem livres aqui, tá, gente? Ah, prof, preciso sair, não tem problema, só avisa ali no chat que a prof, uma hora ou outra, dá uma conferida, tá tudo certo. O que a prof pega no pé, e o André, que já me conhece, sabe como eu sou. Atividade, galera. Vocês precisam entregar E atividade. pega no pé mesmo. A E atividade você pego no pega no pé pé. mesmo. Por quê? É a forma, primeiro, de presença, de controle de presença que a gente tem, né? Sobretudo quando a aula a gente está aqui, ó, colega ali, por exemplo, do Tocantins, tem gente do país inteiro, às vezes até fora do Brasil. Então, não tem como a gente ficar controlando presença. Eu dei aula ontem, dou aula hoje, amanhã eu deveria dar aula também, deixei a aula gravada. Então, é muita turma. A prof não consegue
controlar. Como é que eu consigo? Através da atividade. Fez a atividade dentro do prazo, ótimo. Não adianta chegar lá no último. A gente tem 3 aulas só dessa matéria. Neurociência da recompensa do comportamento, matéria que dava para a gente fazer um curso só disso, gente. Então, se vocês, até o pessoal que está assistindo gravado aí já que já está sendo gravada essa aula, se vocês não fizerem atividade, não estiverem atentos, vocês vão ter dificuldade. Sobretudo que temos 3 aulinhas. Na próxima ementa desse curso, a gente vai aumentar essa grade horária, porque essa matéria é um pouquinho mais densa, tá? Ah, prof, mas você comentou que a aula vai ser mais leve. Como é que é para fazer um milagre, né? A gente vai trabalhar com princípios básicos da neurociência da recompensa do comportamento. Eu sei que o nosso foco, né, tem a ver com comportamento aditivo, e hoje a gente vai falar principalmente sobre a adicção, sobre o comportamento aditivo, e não é da dependência química só. São comportamentos que todo mundo manifesta. A prof atende em clínica, né? Clinicamente eu atendo meus pacientes, e assim, gente, eu acho que não tem se a gente for ver os relatórios ali, que não tem algum comportamento repetitivo e que tem a ver com um neurotransmissor e um hormônio, né, que seria ali a dopamina, que a gente já vai conhecer um pouquinho mais. Então, é uma matéria muito importante, não quer dizer que a dos outros professores não sejam, mas realmente a gente precisa fazer um milagre para caber tudo aqui. Então, assim, pode ser que eu vá passando, né? Às vezes fica uma coisinha ali, prof, volta lá para eu anotar, eu volto, não tem problema. Às vezes não vai dar tempo, né? Dependendo se for um slide muito grande. Mas vocês vão ver que a aula vai ser bem objetiva, tá? Então, como que vai funcionar a nossa disciplina? 3 encontros, terça-feira. Então, hoje, dia 5, dia 12. Acabou. E depois, quando a gente se vê de novo, tá? Eu tô até aqui com a ementa aberta. Provavelmente eu não lembro a data exata, mas eu sei que a gente vai se ver em junho com a terapia integral, é uma matéria sobre a terapia integral e saúde mental, e em agosto com uma matéria que eu amo, não ministrei ela aqui na FENATED ainda, mas eu gosto muito, porque a gente fala muito sobre isso na psicanálise, na clínica, né, no atendimento, que é a comunicação não violenta e escutativa. Então, essencial, né? Como o colega falou ali, o curso tem somado muito na vida dele, maravilha. Se a gente tem esse tipo de matéria que nos agrega, a gente tende a aprender com mais facilidade, e se a gente consegue aplicar, né? Até usando uma parábola aí bíblica, Paulo, por exemplo, quando ele falava para os discípulos, né, e para as pessoas, para seguirem ele, fazerem como ele fazia. O que isso quer dizer? Ele se considerava um exemplo. E assim como todos estamos aqui. Vale muito mais o teu exemplo, a forma que você age, as mudanças que existem na tua vida e na sua forma, na sua conduta, do que a tua fala, né? Aquela coisa de faça o que eu falo, não faça o que eu faço, não costuma funcionar. Na vida em geral não costuma funcionar. Talvez quando a criança é pequena ainda, né, que ela não questiona, aí ok. Mas depois que passou dos 4 aninhos ali, que ela tem uma fase dos porquê, aí já era. Até a vida adulta, até mais idoso, a pessoa tende a questionar. E é inerente ao processo do ser humano. Então a gente precisa estar atento para que isso faça diferença na nossa vida. Se fizer sentido para a nossa vida, é muito mais fácil a gente conseguir lidar com isso depois. Não precisa nem, às vezes, falar com palavras, né? É só a gente mostrar o nosso exemplo que a gente consegue passar isso adiante, às vezes sem abrir a boca para falar uma palavrinha. Então, vamos focar nessa questão. Vamos começar. Por que a gente tem que estudar a neurociência da recompensa do comportamento? Deixa eu só ver se tem alguém aqui no chat. Se tem como aumentar o slide, deixa eu ver. Aqui, para mim, ele tá grande. Não sei como é que tá para vocês. Ele tá na tela maior ou vocês estão no celular? Depende muito de como que vocês estão. Professora, Aí. até no Pô, dá notebook pra ver certinho. tá ruim, tá bem pequeno para ver. Você tá pelo celular, Vladimir? Ou tá pelo... Não, professora, eu tô no notebook, ele tá pequeno, sabe?
Eu estou tentando aumentar de várias formas aqui, já mexi por tudo, e ele não consegue ampliar. Quando vai ampliando o tamanho dele, se esconde a tela para dentro, nas laterais. Entendi. Eu vou tentar liberar aqui e fixar de novo. Realmente ele está no maior aqui. Professor, pelo Entendi o que celular, está pra mim tá bom, acontecendo. viu? Tá, eu vou tentar fechar o compartilhamento e abrir de novo. Vamos ver se talvez dessa forma funcione, tá? Um minutinho, galera, para ver se a gente consegue melhorar para todo mundo. Vamos lá. Aqui aula 1. Vou fechar e apresentar de novo para ver se a gente melhora, tá? Inclusive, estou vendo que tem gente mandando Professora, mensagem. Oi? o slide você manda depois no grupo? Mando. Geralmente eu mando sim, fiquem bem tranquilos. Mas eu vou tentar aumentar aqui para ver se fica melhor. Ontem estava normal, vamos ver se hoje ele funciona. Eu acho que agora vai, vamos ver. Uhum. Será que deu uma melhorada? Aqui ele ficou na tela cheia para mim. Qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Pra mim tá bom, professora. Mas, de toda forma, gente, vocês vão perceber que a prof vai usando o slide como base ali, tá? É muito raro eu ler slide, então é só um material de base. Pra vocês terem noção, esse acho que é o mais comprido que tem. O resto é mais tópico mesmo. Mas a prof manda lá no grupo, daí vocês ficam mais tranquilos com o material. Então, vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Beleza, entrou todo mundo. Qualquer coisa, vocês vão me avisando. A prof vai conversando com vocês aí. Então, pessoal, vamos lá. Por que a gente tem que estudar essa matéria? Para quê? Primeiro, o que mais chega na clínica quando a gente atende alguém, vou dar a minha, a minha vivência na clínica, né? É a pessoa que chega com um comportamento e ela fala assim: olha, eu já tentei mudar, mas eu não consigo. Ou fulano, meu marido, minha esposa, meu filho, tem esse comportamento, essa mania. Eu já falei para ele, mas não muda. Por que isso acontece? Isso é uma coisa que acontece, acredito que com todo mundo. Vocês vão se identificando ao longo da aula. Sempre tem alguma coisinha que a gente precisa ser um pouquinho menos resistente, né? Ser um pouco mais flexível e ir alterando e moldando ao longo do tempo no nosso estilo de vida. Então, um dos motivos pelos quais a gente vai estudar a neurociência da recompensa e do comportamento é justamente entender que nem todo comportamento é escolha consciente. E aqui nós temos uma questão muito delicada quando a gente fala de vícios, compulsões, adicção em si, a dependência química em si. Por quê? Tem os opostos. Tem a pessoa que fala que o dependente é uma vítima e que ele não responde por ele. E tem o oposto, né? Tem o 8 e tem o 80, que fala que ele faz porque ele quer, ou, né, xinga a pessoa, porque é assim mesmo, que não muda porque não quer. Então a gente não pode, a gente como terapeuta, agente de transformação mental, a gente não pode ser esse tipo de extremo, nenhum nem outro. Primeiro que quando a gente atende alguém, a gente é imparcial. A gente não pode ser parcial. A gente não pode ser visto, estou falando nós como, né, que vai atender alguém, um terapeuta, como amiguinho do terapeuta, amiguinho do paciente, perdão. A gente não é amigo do paciente, a gente não está ali para defender o lado dele, para ver o lado dele da história. Pelo contrário, depende da técnica que a pessoa usa, mas na psicanálise a gente faz justamente o contrário, a gente entende o lado do paciente e faz ele pensar de uma outra forma, olhar sob uma outra ótica. E questionar, inclusive, alguns comportamentos que ele mesmo tem, que provocam algo naquela pessoa. É a mesma coisa de quando a pessoa chega num conflito de casal. Bem comum, né? A pessoa chega ali num conflito de casal. Sempre o outro é o errado. A pessoa nunca é errada. Não, porque ele faz isso, porque ela fala isso, porque ela. É muito mais fácil, né? Você acusar, é muito mais confortável, é inerente, é racional. A gente chega até a racionalizar, que é o mecanismo de defesa, para tentar explicar motivos pelos quais o outro está errado e a gente está certo. E quando a gente para dar um passinho para trás e ser mais imparcial, a gente percebe que existem os dois lados. E quando a gente avalia um dependente, por exemplo,
Vamos colocar um dependente emocional. Não é a química, substância, mas não deixa de ser uma química, vocês já vão entender. Quando a gente avalia um dependente emocional, existe o lado social, existe o lado humano, existe o lado do desejo, se a gente for analisar com a psicanálise clássica. Existe, com a psicanálise de Adler, o estilo de vida que essa pessoa adotou. Existem milhões de explicações. Existem explicações religiosas, mas existe olha, não falta opinião aí do pessoal para falar sobre o tema. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui. A prof vai ser bem sutil nessas questões, porque a pessoa não faz o que ela faz quando é uma adicção ou uma compulsão, porque ela realmente quer, porque realmente é uma escolha, porque ela acorda destinado a fazer aquilo por livre e espontânea escolha. Não é bem assim, mas também não é totalmente passivo, né? Ele não é obrigado a, ele é conduzido a, ele é forçado de forma química e biológica a tender um comportamento. Isso não precisa nem ser um vício. Pode ser um comportamento, uma mania, por exemplo. Ah, eu quero parar de falar palavrão. É um comportamento. Fica 30 dias para você ver se você consegue, se você tem esse hábito. Não consegue. Você vai ter que fazer um jejum aí, vai ter que fazer uma limpa mental, vai ter que domar, vai ter que ser menos resistente, vai ter que respirar, vai ter que pausar, vai ter que fazer terapia para conseguir transformar um hábito. Não é só hoje eu quero, a partir de hoje não faço mais. Pode acontecer? Pode. Há casos que acontecem, como a gente já teve exemplo, não. Eu acordei destinada a não fumar mais e nunca mais fumei. Caramba, seu corpo tá ótimo, ele tá muito bom. Porque provavelmente ele já estava acostumado com aquela substância, com aquele hábito, com aquele comportamento. Então, acontece? Pode acontecer. Mas a probabilidade, acho que de 10, 9 não funciona muito bem assim, não. Mas vamos lá. Outro objetivo é justamente entender esses vícios e compulsões, por que a pessoa continua, sabendo que aquilo não é positivo, nem para ela, nem para a família, nem para a vida dela em geral. Ajudar a diferenciar falta de vontade e alteração no funcionamento cerebral, quanto, por exemplo, de química no cérebro, e isso eu não estou falando de substância psicoativa, de químicas em geral, essa pessoa já produziu e faz com que ela tenha esse comportamento repetitivo. Quanto será? Quantos anos esse comportamento está sendo reforçado? Então a gente parte desse princípio. A gente não precisa nem analisar o sujeito. Quando a gente fala da neurociência da recompensa do comportamento, não existe sujeito. Eu não estou falando aqui do André, eu não estou falando do colega que comentou, né, que está em recuperação também, eu não estou falando da pessoa, da essência, da personalidade. Estou falando do sujeito humano, do comportamento, do reforço. Inclusive, ontem na aula citei, inclusive, já dando spoiler para o André, a aula que a prof gravou hoje. Pega uma criança e cria ela incentivando, falando palavras positivas, encorajando. E pega um irmãozinho dessa criança e cria, pela mesma quantidade de anos, né, educa, de forma oposta. Desencorajando, menosprezando, xingando essa criança. Qual é a probabilidade? Se a gente for colocar no ranking aqui, né? A ciência humana a gente não leva para exatas, mas se a gente fosse colocar a probabilidade do primeiro, da letra A, ter sucesso é muito maior. É quase que lógico o comportamento aqui. Então a gente tem que pensar no sujeito que é vítima ou refém de um comportamento, seja ele qual for, como um agente humano, um corpo biológico, uma mente que está acostumada com determinadas químicas. Não estou falando da pessoa em essência. A gente não está julgando o colega, nada disso. Não está julgando o familiar, um amigo nosso, tá? Então, prestem atenção nessa questão. Maria levantou a mão, pode falar, minha querida. Professora, boa noite a todos. Na sociologia, né, a gente estuda uma coisa muito interessante que diz assim, sociólogos que disseram o seguinte: nós só somos humanos
porque somos criados por humanos. Aí tem alguns casos que eu acho muito interessantes dentro da sociologia, que é o caso de Amala e Kamala, que são duas irmãs lobo, que foram encontradas pela Madre Teresa de Calcutá, foram levadas, elas foram criadas por lobos, e que existem vários casos desses na Índia, né? Aí elas foram levadas para o convento. Quando chegou lá, o que eles observaram? Elas andavam de 4, elas comiam com as mãos e com a boca, elas enfiavam a boca, elas não sabiam dizer, elas tinham todo o comportamento de lobos, e elas não suportaram, não viveram por muitos anos. Elas foram cuidadas, tratadas, parece que uma delas tinha mais ou menos 12 anos, e a outra tinha mais ou menos 8 anos, o caso é verdadeiro, e uma delas conseguiu dominar 50 palavras, conseguiu ainda falar 50 palavras, mas elas tiveram muita dificuldade e elas acabaram morrendo. Aí tem o caso de Amala e Kamala. Tem o filme O Enigma de Caspar Hauser. No Enigma de Caspar Hauser, o cara é criado pelo pai dentro de uma caverna. E lá dentro dessa caverna, ele nunca teve contato com ninguém. Até o momento que o pai, não sei porquê, não me lembro direito, é um filme de sociologia mesmo, mas parece que também é baseado em fatos reais. Existem os documentos que comprovam a existência de Caspar Hauser. E o pai dele coloca ele lá em pé, no meio de um povoado, lá na Europa isso, com uma carta na mão. E ele não sabe falar, ele não sabe o que é um talher, ele não sabe nada também. Por quê? Porque ele não foi criado com humanos. Então, isso que você está falando aí, né? Se a gente pegar um e criar com estímulo, pegar o outro e criar desestimulando, quer dizer, um você cria como humano, o outro você cria como um cachorro, como se fosse um cachorro. Aliás, hoje em dia, né, se trata muito bem os cachorros. Se pede até cadeia para quem mata um cachorro hoje em dia, né? Então, a gente percebe o quanto é importante que o tratamento seja humanizado. Quanto mais você trabalha com o sentimento de humanização, mais aquilo que você está fazendo tem chance de surtir efeito sobre esse sujeito que possivelmente você esteja tratando. É isso, professora. Exatamente, Maria. Muito obrigada pelas suas considerações, e realmente esses exemplos que você trouxe são exemplos palpáveis, né, que a gente consegue retratar e ver de forma mais clara, trazer para o nosso cotidiano esses exemplos realmente mais visíveis. Aqui, se a gente for entrar nesse mérito, a gente traz uma discussão antropológica até muito profunda, né, muito real. Então, a gente vai entrar agora na questão da neurociência da recompensa de início mais biológico, tá? Mas, realmente, essa questão é uma questão, quanto mais humanizado o tratamento for, mais ele tende a funcionar, porque não tem como fazer o caminho inverso, quer dizer, já tentamos, né? A nossa história revela que, inclusive na área da psiquiatria, a Prof. Thaís deve comentar mais com vocês, se ainda não comentou, o negócio foi tenso, não foi tão fácil assim, não, chegar até onde a gente chegou. Então, é até uma forma de valorizar, né, tudo que a gente como povo histórico, né, sobreviveu para chegar até aqui. Então, realmente, isso é muito relevante. Eu ia passar um videozinho para vocês, mas eu estou receosa em relação ao nosso tempo. Então, a gente vai entrar direto na neurociência da recompensa. Antes da gente entrar propriamente na matéria, uma coisinha. Lembra que a prof falou que eu pego no pé sobre as atividades, né? Como é que vai funcionar as atividades de vocês? A prof vai mandar um link no Google Forms, igual o formulário que a prof Thaís mandou sobre presença para vocês. Então, o que vocês vão fazer?
coloca o nome. Tem 2 perguntas só. O nome e o campo para você escrever a atividade. Só isso. Não é um formulário grande, não demora, é bem tranquilo de ver. Essa primeira parte, essa primeira atividade, né, hoje, dia 28, vocês vão ter um artigo para ler. Ai, não gosto de ler, cansa, eu sei que cansa. Então, é um artigo 2 páginas, gente. O que eu fiz? Peguei a IA, que vocês tanto gostam de usar, né? Eu sei que a maioria gosta. Joguei o artigo lá e pedi para ela dar uma resumida bonitinho para vocês. Então, ela resumiu. Eu li, né, para ver se ficou coerente, claro. Então, vocês vão ler esse artigo, que eu vou enviar logo após a aula. Vocês vão ver que vai chegar o arquivo bonitinho para vocês. Tem um vídeo lá. Ai, prof, não quero assistir. Tudo bem, não assista. Não é obrigatório. Só ler aquele artigo, 2 páginazinhas, clicar no link e fazer a atividade. Só isso. O que é a atividade? É uma autoanálise a partir do tema do artigo, que vai ser essa questão de comportamento e recompensa, tá? Então, só dando spoiler aí, porque às vezes, né, no fim da aula vocês ficam cansados e aí perde o exemplo a explicação da tarefa, aí fica meio cansativo, meio pesado, tá? Então, só para dar um spoiler da atividade aí para vocês, no final da aula, eu mando tudo no grupo bem bonitinho, tá bom? Lembrando que a gente só tem 3 aulas, galera. Não deixem de fazer a atividade. São 3 atividades que vão compor a nota final de vocês. Eu, particularmente, não gosto de dar nota em números. Eu sou das humanas. Para mim, a gente daria conceito, né? Mas eu sou obrigada, o MEC nos obriga. Então, a gente tem que fazer assim, tá? Então, só dando um spoilerzinho para vocês da atividade. Então, vamos lá. O que é o sistema de recompensa? Se vocês derem um Google, Skinner, S-K-I-N-N-E-R, o André, que estudou psicologia, deve ter lembrado. Eu lembro que eu estudei um pouquinho disso na faculdade. Lembrei, Skinner. Lembrou, né? É os Skinner. ratinhos. Não, o Skinner, Pavlov, behaviorismo, um monte de coisa. Aí vai. Exatamente. Então, isso aí lá no comecinho, que a gente estuda teoria, né? Então, isso aí é basicamente o que define. Não é o que define tudo, né, gente? Senão a gente não evoluiu, né? Mas é o que dá uma base pra gente. Então, recompensa, o que é? Se a gente for definir. Um conjunto de estruturas cerebrais que regulam o quê? Prazer, motivação e repetição de comportamento. Ou seja, esse sistema de recompensa, ele ensina o cérebro o que deve repetir e o que não deve se repetir. Se vocês colocarem a cabecinha para pensar aí, vocês vão perceber que uma coisa que não deve se repetir pode ser vista como uma janela killer. Jesus, o que é janela killer? De onde você tirou isso, prof? Se vocês pesquisarem o Augusto Cury, vocês já vão saber, né? Mas só puxando aqui, uma coisa que não deve ser repetida não é uma coisa positiva, certo? Se a gente for racional, se a gente for bicho, se a gente sair da humanidade aqui. Você repete uma coisa que te machuca, você tende a não repetir. Não vou nem entrar no parâmetro da psiquiatria e das psicopatologias, tá? Senão a gente não sai daqui hoje. Mas você tende a não repetir, porque dói, machuca. Então, abre uma janela killer. Trauma. Palavrinha bonita, né? Todo mundo gosta dessa palavra, impressionante. Então, trauma. Teoricamente é um trauma. Tá, prof? Então, vamos focar aqui. O sistema de recompensa ensina o cérebro que deve repetir. De novo, de novo, de novo, de novo. O que é delicioso repetir? Vício e compulsão, maravilha. De novo, de novo, de novo, de novo. Se não fosse bom, não repetia. Se não fosse prazeroso, não repetia. Se não tivesse motivação, não repetia. Claro que eu estou só trazendo para a parte biológica, química aqui, tá? Do cérebro. No vídeo lá vocês vão entender um pouquinho mais, se vocês quiserem assistir também. Então, o cérebro não pensa se isso é bom ou se isso é ruim. Ele só fala, nossa, para mim foi ótimo. E aí você pensa, esses dias até comentei, nossa, como é que o pessoal consegue beber tanto, né? Porque eu por exemplo, não bebo, não sou muito fã. E agora eu tô tomando um remédio que tem álcool. É um remédio natural lá, mas desce aquilo queimando, que não tem condições. não gosto, porque não sou acostumada, tá tudo certo. E aí eu perguntei, estava até planejando a aula e estava pensando nisso. Como é que consegue? Em algum momento aquilo passou a ser prazeroso ou foi motivado, reforçado, comportamento reforçado.
Você acha que a gente só reforça comportamento positivo? Infelizmente, não. Inclusive nas pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente reforça um comportamento negativo e aí nosso filho revolta, nosso sobrinho, nosso neto, nosso sei lá o quê, não sabe de onde veio. Nossa, mas eu nunca fiz isso. Então, aqui a gente tem um adendo maior, né? Mas a gente não pode entrar muito no mérito, como eu disse, senão a gente embarca aí numa conversa que, olha, não sai tão cedo aqui, não. Então, um exemplo. Você come alguma coisa, te dá prazer, você repete. Ou você recebe um elogio, o ego, né? O ego gosta de uma massagenzinha, tende a repetir o comportamento. E aí aqui tem algumas pessoas que podem perguntar para mim: ô prof, mas isso é ruim? Depende. É igual quando a gente tratou lá em Adler. Eu não vou entrar no mérito da teoria dele, porque é muito mais complexo, mas se você elogia uma criança por ela tirar nota alta, por exemplo, foi bem na prova, tirou uma nota super boa. Por isso que a prof não gosta de nota, né? Lembra que eu falei. Tirou uma nota 10, 9,5. Aí você elogia, nossa, parabéns. O ego. Qual é o comportamento esperado? O que foi reforçado ali? Eu preciso ser uma pessoa de scores alto, de resultados visíveis altos. Quando a gente reforça isso, inconscientemente a gente está reforçando que essa pessoa, essa criança, precisa trazer bons resultados, custe o que custar. E depois a gente não sabe porque tem comportamentos reprováveis depois, né? Que vem aí somando ao longo da vida, quando ele é um adolescente, um jovem, um adulto. Então, cuidado com o que vocês reforçam nas pessoas, porque quando uma pessoa, estou fazendo uma prospecção, né? Quando uma pessoa ela cresce aprendendo que ela precisa de trazer resultados, ela entende que ela primeiro precisa ser aprovada. Não tem essa história de, eu nunca precisei ser aprovado. Isso é biológico, você precisa ser aprovado por quem te cria. Independente do exemplo que a colega deu. Pode ser alguém que tem um bicho. Os bichos também são aprovados ou reprovados. Por que você acha que tem vezes que a mãe abandona o filhotinho? Aí a gente, como humano, fica, nossa, coitadinho. É a lei da natureza. Consequências, alguma coisa deu ruim. Então, quando a gente reforça um comportamento que essa pessoa precisa trazer resultados, custe o que custar ou não, né? Ela tende a crescer procurando aprovação. E quando a gente reforça essa necessidade de aprovação, ela vive e morre procurando aprovação. Qual é o resultado? O público-alvo que eu atendo com as minhas sessões de psicanálise, mulheres acima dos 30, 40 anos, que em algum momento da caminhada se perderam ou nunca se encontraram, de tanto servir os outros e ser o que os outros gostariam que elas fossem. E aí o negócio fica muito sério. Porque chegamos, infelizmente, inclusive alguns pacientes, em tentativa de suicídio, em não ver outra saída, porque a crise de identidade é tão forte que não é brincadeira. Não é a pessoa postar uma frase ali no Facebook. É um negócio muito mais tenso. Então, cuidado com o que vocês reforçam nas pessoas ao seu redor. O negócio tende a tomar uma proporção muito grande e a gente, às vezes, não sabe de onde veio, né? A gente se inibe da responsabilidade. Só que se você é um agente social, você é um terapeuta, você é um colega de trabalho, você é um amigo, você é um irmão, você é um filho, você é um pai. Você tem responsabilidade, sim, da forma como você se manifesta naquele lugar. Ai, quer dizer que é minha culpa. Ninguém está falando de culpa. Quando a gente usa culpa, culpa é infantil. A criança que cobra culpa. A criança que briga e chora quando tem culpa. A gente não está falando disso. A gente está falando que a gente precisa ponderar um pouquinho o que a gente está, como a gente está agindo. Não é para agradar os outros. É para prevenir que os outros problemas nos atinjam, inclusive. Então, aqui é uma coisa que acaba, infelizmente, tomando uma dimensão muito grande. Na terapia, a gente consegue ver o resultado claro desses acontecimentos, né? Claro que isso é ao longo do tempo, né? Não é uma vez só. Lembra a repetição? Repete, repete, repete. Então, é isso que a gente vai gerando nesse sistema de recompensa. Beleza. Para que funciona?
Nossa, prof, e agora? Você fala um monte de coisa ruim. E agora deu ruim. Porque agora, né? Um monte de coisa ruim. Será que tem alguma função boa? Primeiro, o sistema de recompensa ele nos ensina e nos instiga a garantir a nossa sobrevivência. Alimentação, reprodução, vínculos afetivos, inclusive. Estimular a repetição, né? Que a prof falou que o prazer acaba funcionando como reforço e repetição constante. E associar o prazer a experiências. Como assim, prof? O cérebro cria atalhos. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo da criança. A criança é mais visível da gente ver isso. A criança foi bem na escola o ano todo. Muito bem, né? Trouxe ali os resultados que você, como pai, ou como tio, ou como, sei lá, parente da criança, padrinho, madrinha, espera, né? E supõe que seja bom. E ela te entregou esses resultados. Sem falar dos efeitos aqui. E aí você prometeu que você a recompensaria. Então, além dela ter uma recompensa por ela mesma, de ter trazido aqueles resultados, independente dos meios, né, quase que maquiavélico aqui, independente do meio que ela tomou, ela trouxe o resultado que você queria. E aí você prometeu uma recompensa. E aí você deu para ela, o que as crianças gostam agora, né? Agora lascou. Um PlayStation 5, uma assinatura anual do Xbox Game Pass. Vamos colocar uma coisa assim, né? Um celular, um iPhone 17. Nem sei se já tem os outros, deve ter os outros já, né? Mas enfim, você prometeu um negócio show para ela. E ela ficou motivada, porque ela queria muito ganhar esse bem. Beleza, ela ganhou. Ela tende a repetir esse comportamento, por quê? Porque ela acha que a recompensa vai ser ou no mesmo nível ou maior. Ou você acha que você recompensando ela com um telefone novo e no ano seguinte você dá para ela uma boneca, vai surgir o mesmo efeito? Não vai, nem lascando. Ela vai fazer uma malcriação ainda, não vai dar muito certo. Então, o cérebro tende a. Vamos ser lógico aqui. Se você, como adulto, trabalha na tua empresa o ano inteiro e teu chefe te oferece um bônus lá no fim do ano, se você, né, for um trabalhador exemplar, pelo que ele considera também. Essas métricas dele, né? Aí, você ganha um bônus legal. Ganhou lá 10 mil reais. Tem algumas empresas que têm PPR também, né? Essas coisas aí. Então, ganhou 10 mil reais. Você pensa o quê? Nossa, ano que vem eu vou ser muito melhor. Porque aí eu vou ganhar mais. Aí ele chega com a caixa de bombom pra você, no fim do ano. Nossa, aí quebrou o sistema de recompensa de uma forma e gera o que no lugar? Uma frustração, né? Frustração em cima de frustração, a gente sabe que não vira uma coisa boa também. Mas gerou uma frustração ali. O sistema de recompensa, ele tende a fazer com que você fique motivado. E por que aqui diz que o cérebro cria atalhos? Ao invés... Agora acho que voltou. O fone desliga do nada. Ao invés de você pensar, nossa, ano que vem eu vou trabalhar dobrado para eu ganhar mais, para eu ter esse lucro no final do ano melhor ainda, a gente tende a criar atalho. Como será que a gente consegue o mesmo objetivo, o mesmo prêmio trabalhando menos? Será que dá pra gente pagar alguém terceirizado para fazer o nosso trabalho? É a manipulação. Um malandro. Ai, prof, eu não sou assim. Então a gente tem um problema aqui. Tem um humano aqui que não está se encaixando muito bem. Você pode não evitar ser assim, né? Lutar contra uma natureza. Mas a gente tende a criar atalhos, é biológico. A gente tende a querer cansar menos. Seja em qualquer experiência da vida, tá? Então, esses são os atalhos que o sistema de recompensa tende a criar. E quais são as principais estruturas? Aqui entra os nomes chatinhos. Bom, vocês não vão ter prova, então vocês podem ficar tranquilos, mas vocês vão entender esse sistema aqui quando vocês verem o vídeo que a prof deixou lá na atividade, tá? Como eu disse, quer ver, vê, não quer ver, não vê também, tá tudo certo. Vocês não precisam provar, a prof não pede resultados. A prof só pede tarefa por... Principais estruturas do sistema de recompensa no nosso cérebro, isso é físico, tá? Antes de começar nessa parte, tem um parênteses. Estamos falando de pessoas que não possuem transtornos. Ai, prof, quer dizer que o TDAH não tem isso aqui? Ele tem. Mas ele pode, por exemplo, ter, no caso do TDAH,
um déficit no córtex pré-frontal, tá? Então, estamos falando de pessoas que não apresentam até então um transtorno. Então, temos o sistema límbico, que é o que dá cor emocional às experiências. Este sistema límbico é onde a gente avalia e verifica com mais clareza quando a gente tem uma psicopatologia. Porque não tem emoção. Já ouviram falar que como é que eles falam assim? As pessoas falam, o psicopata não tem emoção. Não quer dizer que ele não sente, tem algumas coisinhas que são químicas aqui. Ele sente menos, ou ele tende a sentir um pouquinho de forma mais fria, digamos assim. Inclusive, aqui, quando a gente fala das personalidades, se vocês nunca fizeram teste de personalidade, aquele gigante, que são muitas questões, acho que 180 questões, fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Façam. Prof, não sei onde achar, me manda mensagem que eu mando para vocês o teste. Aqui, tem alguns que são mais emocionais, por exemplo, o melancólico. Ele tende a expressar mais. Ele tende a... Ah, quer dizer que eu sou melancólico? Com certeza você é assim. Não, né, gente? Como é que a gente vai incluir 2 bilhões de pessoas numa personalidade? Não tem como. Igual, né? Idêntico. Mas é uma tendência. Então, esse sistema límbico, ele coloca emoção nas experiências. Por que que quando você vai, por exemplo, vamos dar exemplo da religião, vai assistir um culto, sei lá, uma missa, não sei como é que vão chamando, né? Por que que às vezes você se arrepia? Por que que às vezes quando a pessoa ora, reza por você, você se sente assim, calmo? Por quê? Sistema límbico. Se você tivesse um probleminha nesse sistema, talvez você não sentiria tanto. E isso não quer dizer que você não está ligado com a religião, não tem nada disso, né? A gente está falando da parte física mesmo. Temos também esse núcleo accumbens. A palavrinha que podia ter mudado para português, né? Mas deixaram na original. Aqui é a sensação de prazer e recompensa. Esse é o núcleo que mais é ativado, e é pequenininho, hein, gente, no nosso cérebro. Pesquisarem a foto do cérebro, vocês vão ver. Essa é a parte do cérebro que mais é ativado repetidamente quando a gente tem algum tipo de vício ou compulsão, tá? Amígdala. Lá em Adler, a gente tem uma outra análise sobre a amígdala. Mas a amígdala é onde a gente associa a dor ou prazer. E, principalmente, a memória emocional. Por que que quando a gente induz uma fala, por exemplo, lembrem agora da sua avó, ou da sua mãe, ou de uma bisavó, ou de uma tia super querida, que fazia aquela comida gostosa, aquela comida caseira para você, com gostinho de casa, ou que te ensinava algumas coisas quando você era pequeno. Por que que a gente tende a lembrar de forma afetiva? A amígdala. A amígdala dispara e ela tem a ver com a amígdala da garganta, tá? Não é aqui não, é no cérebro, mas ela é parecida com a amígdala da garganta, parece uma campainha assim, um sininho. E quando ela dispara no nosso cérebro é quando a gente tem uma crise de ansiedade, tá? Então, quando a gente tem uma crise de ansiedade, a amígdala dispara. Então, se você um dia precisar ir pro UPA e você perceber que não tá tão bem assim, que o negócio não é tão físico, e o médico falar que você tá tendo uma crise de ansiedade, você já sabe de onde está vindo. A campainha não tá legal, o negócio tá ficando muito tenso, então ele tá te alertando. É literalmente um alerta, um alarme que disparou lá e te diz que você não tá tão bem assim. Ué, prof, mas o que isso tem a ver com memória emocional? Aí é que entra no gatilho, né? Se a gente estiver 100% bem, equilibrado, dentro do possível, com a terapia em dia, como a gente fala, dificilmente um gatilho vai ser acessado que vai ativar essa memória emocional de tal forma que vai te deixar doido fora da casinha. Muito difícil. Tanto que esses dias eu fiz uma avaliação com uma paciente minha, faz um ano, agora em maio, faz um ano que ela está fazendo terapia. E a gente fez a avaliação dos sintomas, né? Reavaliação. Ela não sente mais nenhum dos sintomas que ela sentia. E, gente, essa paciente, ela tinha crises de ansiedade, assim, muito intensas. Muito, muito severas. Então, a gente foi, né, lidando e controlando.
e entendendo e ressignificando que hoje a amígdala tem memórias emocionais, ela lhe traz para essa paciente? Traz, mas nada que a faça perder o controle de uma forma que o seu corpo entre em choque, tá? Então, a amígdala tem essa função. E o córtex pré-frontal, como a prof disse, tem a ver com controle, razão, decisão, organização, gestão. Pensou no córtex pré-frontal, vocês lembram lá do filme Divertidamente? Geralmente é a alegria que estava no comando, né, daquela central ali. Então, é essa pessoa. É esse bonequinho. O córtex pré-frontal, ele literalmente fica aqui atrás, na verdade, aqui atrás. Ele tem essa função de organizar, de gerir. Agora, se a gente colocar para a nossa mente para funcionar aqui, a gente percebe que isso aqui entra em choque, em alerta geral, quando a gente tem uma crise. Seja uma crise de pânico, seja uma crise de ansiedade. É literalmente um choque. Quem assistiu Divertidamente 2 dá pra ver, né? A ansiedade maluca fazendo a personagem perder o controle. Ela literalmente perde o controle da mesa de controle, da mesa de comando lá. E ela não consegue parar. Quando ela vê, ela tá fora de si. A personagem, a ansiedade, sai até do corpinho e fica vendo ela girar de longe, assim, sem saber o que fazer. Então, isso aqui causa uma coisa muito grave no nosso cérebro. Por isso que a gente fala, quem teve crise de ansiedade, gente, e eu já tive uma só na minha vida, graças a Deus, mas é uma sensação horrível. É horrível. Parece que você vai morrer. Parece que você não consegue respirar, parece que acabou todo o seu ar, seu peito dói. É horrível, você não sente os movimentos, né? O corpo. É muito ruim. Eu não desejo essa experiência para ninguém. E quando o paciente fala, a primeira coisa que a gente faz é uma intervenção direta, quando ele fala que ele teve uma. Porque ela não melhora. Você não tem uma crise de ansiedade grave e vai tendo ela menorzinha. Isso não acontece. O que pode acontecer é você conseguindo gerir ela, né? E diminuir o sintoma. Mas ela não diminui. A crise não vai diminuir a intensidade. Eu tive uma crise horrível hoje e amanhã eu vou ter uma tranquila. Não vai. Amanhã você vai ter uma pior. E depois, pior. Até teu corpo parar. Você acha que crise de ansiedade não mata? Até você ter uma parada cardíaca por conta da crise de ansiedade. Então, é um negócio extremamente grave. Se a gente não sabe gerir isso aqui, que começa pequenininho, aumenta de uma proporção que realmente sai do nosso controle total, tá? Claro que aqui entrando na parte neuro mais direta. Então, vamos falar sobre o córtex pré-frontal um pouquinho mais, de forma mais incisiva, tá? O córtex pré-frontal, ele auxilia a gente a tomar decisões, inibir impulsos e pensar no futuro. Tá. Então, se eu estou em dia, minha mente está legal, eu consigo tomar decisão de forma mais clara. Quer dizer que eu nunca fico indeciso? Não, você vai ficar indeciso. Claro que você vai ficar indeciso. Por quê? Porque tem o medo também junto, né? De uma decisão ali que você tem que tomar. Seja ela muito pequenininha, seja uma decisão grande. Mas você consegue tomar. Você consegue tomar, e como eu falei para uma paciente minha recentemente, assumir as consequências. Sustentar a sua decisão. Inibir impulsos. Você tende a pensar um pouquinho mais antes de tomar uma atitude. Seja uma atitude de um comportamento rápido ali, né? Claro que a gente não está falando de reação, né? De reflexo, não está falando disso. Mas quando você tem que tomar uma decisão, você dificilmente vai ser impulsivo. Você até pode querer ser impulsivo, dependendo até da sua personalidade e das pessoas que estão ao seu redor. Mas você, estando em dia com isso aqui, você tende a ficar um pouco mais equilibrado. E pensar no futuro, né? Se você não consegue se organizar, se a central de comando está tudo bugada, você não consegue definir nem de onde você veio, nem para onde você vai, nem onde você está. Você estagna mesmo, de uma forma mais visível. E quando falha? O contrário. Então, você é mais impulsivo, você tem menos ou nada de controle, e você toma decisões de imediato. É o bateu, levou. Agora, a gente consegue dar um exemplo bem claro de quando a gente não está tão legal assim e as nossas emoções não estão tão controladas. É quando a gente é muito reativo.
Se você é uma pessoa reativa, se você é uma pessoa bateu, levou, se você é uma pessoa que a pessoa falou A, você fala B, isso não é traço de personalidade. Isso não é traço de personalidade como alguém te disse um tempo atrás. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu não vou mudar, vou morrer assim. Isso não é personalidade. Isso é descontrole. O córtex pré-frontal não está equilibrado. Você precisa colocar suas emoções em dia. Porque senão isso vai te levar pro buraco. E o que que é esse buraco? Um vício, uma compulsão, um transtorno. Uma doença não, né? Mas um transtorno psiquiátrico. Então, ser reativo, claro, né? A gente, por exemplo, pegar um melancólico ou um fleumático, que não demonstra tantas as emoções, e um sanguíneo, é óbvio que são diferentes. Tendem a ser, o sanguíneo tende a ser líder, o fleumático tende a ser um liderado, um funcionário assíduo. O sanguíneo já não funciona muito bem como um funcionário, né? Isso, beleza, é um traço de personalidade. Mas perder o controle. Agora, parem aí 30 segundos, enquanto a prof está falando aqui. Hoje é terça-feira. Pensem em terça-feira passada. Terça-feira passada foi dia, deixa a prof ver aqui, dia 21. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quantos desses dias, não precisa responder para a prof, pensa aí. Quantos desses dias vocês conseguiram controlar, ficar bem, um pouquinho mais estável? E quantos desses dias vocês perderam o controle das emoções de vocês? Surtaram, xingaram, abriram mão de alguma coisa, fizeram uma escolha impulsiva. O surtar é um ótimo exemplo, né? Porque ele é visível. Todo mundo vê que você está fora de controle. Fez um barraco. Acho que fazer barraco é personalidade? Por que que vocês acham, gente, que os terapeutas, todo mundo olha pro terapeuta, pro psicólogo, pro psicanalista, são tudo meio lesadão, assim. De onde vem? De onde vem, vocês acham? Não é química, às vezes é, né? Às vezes é uma triptilina, uma quetiapina, um Rivotril, agora tá sendo de moda o Rivotril, né? Às vezes é um remedinho, às vezes realmente pode ser um remedinho. Mas a tendência é você não ligar tanto. Por quê? Para te tirar desse eixo aqui, quando você tá bem, sabe, tanto faz, tanto fez, você deixa de ser reativo. É óbvio, né, que você tá com teu filho. Alguém vem e dá um tapa no seu filho. É óbvio que você vai ser reativo, instintivo, humano, né, natural do teu corpo até. Óbvio. Mas quando as pessoas vêm tentar te atingir de uma forma que vá direto no teu ponto fraco, na tua ferida, e você estiver legal, a tendência de te incomodar é muito pequena. Pode até incomodar no começo, mas de tanto você gerar um hábito positivo, isso já não vai te afetar tanto. E a gente fala, né, quando a gente está no começo do tratamento, eu falo para os pacientes, eles não acreditam. Não, mas isso não é possível. Eu sempre fui assim. 30 anos da minha vida fui assim, 40, 50. É possível. E a gente vê claramente como essa paciente, que eu dei exemplo para vocês, 1 ano vai fazer agora, e ela tá bem melhor. A gente estava até fazendo a roda da vida. Nossa, ela tá caminhando super bem. Claro, né, que também tem a decisão da pessoa, mas quando isso aqui tá legal dentro da gente, quando essa química tá estável, a gente tende a se importar menos, se magoar menos, até se tornar um pouquinho mais frio. A gente passa daquela parte de ignorar alguém e sentir culpa, para ignorar alguém e tá tudo certo. Por isso que a gente assim, fica mais, menos reativo e mais tranquilo, tá? Claro que isso a gente não precisa ser assim, né? Todo mundo, imagina todo mundo igual, também não, não tem nenhum ânimo, né? Não tem alguém mais animado e tudo. Então, tem personalidades diferentes, mas nem tudo é traço de personalidade aqui, falando da neurociência em si. E agora a gente vai falar da bendita. Eu falo que uma hora eu vou tatuar essa palavra, porque Jesus, como a gente ouve essa palavra. Então, a dopamina. Lá no vídeo que vocês vão ver se vocês quiserem, na atividade,
tem essa palavrinha, tá? Vocês vão ver lá no vídeo ela lá. Ela é um neurotransmissor ligado à motivação. Todo mundo fala que é prazer. Dopamina é prazer. Não, nem sempre. Por quê? Como assim, prof? E agora? Você destruindo tudo que eu acreditei até agora. A dopamina, ela também tem a ver com a expectativa do prazer. Como assim? Às vezes a pessoa age, coloquei até alguém ali com muito determinado, né? Ele está determinado a fazer alguma coisa. Tá demonstrando, o corpo dele tá até tremendo, né? Não tá muito bom ali, não. Mas ele tá determinado, tá acreditando. A dopamina faz você receber o prazer. Preste atenção antes da prof passar para a próxima parte. Receber esse prazer antes de ter o que você quer. Como assim? Como a prof escreveu aqui, a busca pode ser mais forte que o prazer em si. Então, a pessoa pensa na droga, claro que eu tô falando aqui por conta da disciplina, né? Isso já ativa esse circuito e a dopamina já vai sendo liberada antes dela consumir a droga. Ou vocês acham que pessoas que tomam calmante para dormir, ou antidepressivos, dependendo, né, do caso, vocês acham que elas só dormem bem porque elas tomam remédio? A partir do momento que tomou o remédio, o cronômetro começa a girar ali e elas tendem a diminuir e tomar o remédio. A dopamina é liberada antes. Ela está tão acostumada com aquela reação, com aquele prazer, com aquilo que aquela substância oferece para ela, que ela, antes mesmo de consumir, já está liberando pequenas doses de dopamina no cérebro dela. Percebem por que um comportamento reforçado, um hábito, é tão difícil de mudar? Percebem que, às vezes, você tem um hábito que você quer muito mudar, só que você está, assim, há 30 anos reforçando ele? Ou você convive com pessoas que há 30 anos reforçam esse hábito? Então, não é só força de vontade, gente. É química. Inclusive, né, não sei, não conheço cada um de vocês, mas se vocês fazem terapia, tá? E vocês não querem tomar remédio, eu sei que eu atendo muita gente assim. Eu nem sou muito fã dos remédios, não costumo recomendar, até porque eu não posso receitar, mas não costumo recomendar que a pessoa, né, tome, até porque mascara alguns sintomas. Mas se você tá num momento que aquele córtex pré-frontal, por exemplo, ou alguma parte do teu sistema cerebral ali não tá legal, você precisa do medicamento, o psiquiatra definiu que você precisa, tome, faça o tratamento. Tem coisas que realmente só funcionam com a medicação. Ah, mas vou ficar à mercê da medicação para sempre? Não sabemos. Mas aí você tem que ver quanto que vale sua qualidade de vida. Porque, por exemplo, se for no caso do vício, já deixa alguém falar que eu vi que alguém levantou a mão. Se for no caso do vício, de uma compulsão, de algum transtorno, pode ser que seja uma consequência de anos da sua vida. Então, às vezes, o medicamento, ele vai sim te ajudar a restabelecer algumas coisinhas. Hoje, eu vou ser sincera para vocês, pessoal. Eu tenho uma paciente que ainda mantém medicamento. Ah, porque eu mandei tirar? De jeito nenhum. Não é do meu feitio, não é da minha parte ética fazer isso. Mas foram desmamando, foram lá. Olha lá, manda relatório para o psiquiatra, vai para o psiquiatra de novo. A cada 3 meses eu peço para a pessoa, volta no teu psiquiatra, eu te mando o relatório, você vai lá. O que ele acha? Dá para diminuir um pouquinho? Não, não dá. Então, deixa assim. Dá para diminuir? Vai indo e vai desmamando ao longo do tempo. De acordo com os resultados que a pessoa apresenta também, né? Porque às vezes é uma coisa muito mais grave que demora um pouco mais de tempo. Tenho pacientes que estão comigo há muitos anos e, como eu disse, não possuem mais medicamento porque não precisam mais, mas sim precisaram no momento de crise. Então, tem coisas que realmente só resolvem com a intervenção psiquiátrica, tá? E medicamentosa. Elizabeth, pode falar, minha querida. Seu microfone está desligado, eu não estou te ouvindo. Acho que você já resumiu para mim, eu já entendi já a questão da medicação. Eu ia, como você falou da dopamina.
Seu microfone desativou de novo. Eu entendi que você estava esperando eu complementar. Pode continuar. Você complementou aí já o que é a minha dúvida, para quem usa remédio. Mas aí você falou de vai no médico, vai tirando, né? É que a minha filha, ela foi diagnosticada com transtorno, né, bipolar. Aí ela toma, e ela tem essas crises de ansiedade, tem época que ela dá essas crises e ela fica muito mal. Agora tem bastante tempo que ela não dá mais essas crises. Mas assim, a gente fica assim, naquele medo, mas você já resumiu aí que é questão de ir desbloqueando o cérebro, né? Vai desbloqueando e vai dosando os remédios, até ficar ou bem pouco ou quase sem nada, né? Eu entendi já aí. Exatamente, minha querida. Tem alguns medicamentos, alguns não, muitos deles, inclusive, que fornecem alguns hormônios para gente, tá? Então, por exemplo, antidepressivos, a pessoa precisa de dopamina. Ela não produz suficientemente. Como que você acha que uma pessoa com depressão, sem dopamina, né, que tem a ver com a motivação e com o prazer, vai conseguir ver a vida de forma positiva? Não vai. Então, ela precisa de intervenção medicamentosa. É para sempre? Não sabemos. Como eu disse, no meu caso, os meus pacientes não tomam mais. Uma paciente ainda permanece. Mas uma coisa não inibe a outra. Tá? Então, em relação à sua filha, é importante manter acompanhamento terapêutico. Não precisa ser toda semana, dependendo. Pode ser de 15 em 15 dias, pode ser uma vez por mês, né? Então, depende do que a pessoa demanda também. Pode falar. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tipo assim, se a gente conseguir ela ir mentalizando outras os remédios dela, o transtorno foi gerado por causa de um trauma da morte do pai dela, né? Que ela tinha 8 anos de idade na época. Aí parece que ela tá lá nesse lugar lá, o tempo todo. Quando ela dá as crises, ela fala as mesmas coisas. Ela lembra esse mesmo passado aí. Aí, no caso, se a gente ir convencendo ela dela ir mentalizando outras memórias, outros pensamentos, e deixa eu ver como é que eu vou falar aqui, substituindo essa dor por qualquer uma outra coisa mais prazerosa. Também pode que tire os remédios, né? Isso, dependendo da forma como ela desenvolveu, eu entendi qual foi o princípio, né, que gerou esse transtorno. Mas aqui eu te indicaria uma intervenção sistêmica, tá? O que significa sistêmica? Como o trauma partiu de uma parte sistêmica, ou seja, do sistema familiar, não foi um trauma externo, não foi com um namorado, alguém assim, né, de fora, a gente precisa entender como que ela inconscientemente se posiciona nessa família. Por quê? Transtorno bipolar, geralmente, ele é gerado a partir de uma morte. Muitas pessoas não sabem disso, tá? Geralmente a pessoa desenvolve um transtorno bipolar a partir de uma morte ou de uma violência muito grande. Pode ser da família, né? Alguém muito próximo, ou um amigo, mas alguém perto, não é alguém de fora, não é alguém de longe que a pessoa não conhece, tá? Então, esse transtorno ele gerou a partir disso. O que a gente precisa fazer? Voltar, ressignificar para quê? Para que ela pare de se identificar constantemente com o momento da violência. É como se a pessoa ficasse presa naquele momento, como se ela pudesse proteger os demais, o resto da família, de acontecer também. Sabe como? Então eu vou, digamos que tem uma cena, vamos colocar na parte prática, uma cena de um crime. Então tem uma cena lá, né? A polícia isola, né? Aquela coisa de filme mesmo. Aí o que você faz? Foi alguém, amigo seu que morreu, alguém muito próximo. Aí você faz o quê? Sabe o quê? Eu vou montar acampamento lá do lado. Eu vou ficar lá porque você aprendeu, claro que são outras coisas que aconteceram aqui dentro. Você aprendeu que se você ficar lá, como lá foi o momento mais doloroso que você sofreu, você consegue proteger para que não aconteça de novo. Entende? É como se você montasse um acampamento lá mesmo do lado e fica lá, ó, se eu ficar aqui, eu consigo proteger para que não aconteça com as outras pessoas que eu amo. Então, é literalmente isso que acontece na mente do bipolar quando ele é gerado a partir de uma morte ou de uma violência muito grande, tá? Então, a gente precisa voltar lá. Não tem nada a ver com regressão, com espiritualidade, não tem nada disso, não, tá? A gente precisa voltar nesse momento para que ela pare de se identificar e ela fique livre. Por quê? Senão ela não consegue tocar a vida dela em frente. Ela tá lá com o acampamento dela montado lá do lado. E ela vai ficar.
E se ela continuar, ela vai ficar com remédio, porque é a forma de controlar o sintoma, né? Ela resiste muito em relacionar. Ela gosta muito de se. Ela, assim, ela leva uma vida assim, aparentemente normal, mas assim, quando ela dá crise, não. Ela estudou, ela fez faculdade, ela fez cursinho, ela tem uma vida, assim, profissionalmente, a vida dela tá bem. Mas, assim, o interno dela, ela não consegue romper, ela não consegue desenvolver. Não tem relacionamento nem com amigo, nem com amiga, nem com namorado, nem com ninguém, só comigo. Ela se relaciona bem só comigo. Então, a gente Mas precisa avaliar com mais cautela, claro, né? Se você precisar, a me gente vai chama depois, eu aprendendo. vou até te mandar o livro e a gente vai conversando também, tá bom? Então, Obrigada, obrigada doutora. pela sua consideração também. Vamos lá, aqui a gente vai passar rapidinho por causa do nosso tempo, tá, gente? Mas nós temos recompensas naturais e recompensas artificiais que estimulam a dopamina. O que é natural? Comida, afeto, conquista, ou seja, conquistar por exemplo, certificado que vocês vão ter no fim do curso, afeto de alguém muito próximo ou que você considera importante, comida de forma a nutrição, né, sem entrar no mérito da compulsão, porque geralmente quando a comida é uma compulsão, ela se tornou uma forma artificial de tampar um buraquinho, digamos assim, tá? É um outro mérito aqui que a gente não vai entrar. E quais são as recompensas artificiais? Drogas, inúmeras, lícitas e ilícitas, tá? Redes sociais, pornografia, qualquer tipo de recompensa que te fornece algum prazer em alguma instância, mas que não é natural. Ué, mas por que pornografia? Um monte de gente me pergunta. O sexo não é natural? Não seria natural? Não seria uma coisa, né, física? Mas a pornografia geralmente, vou generalizar, tá, gente? Não tô falando de 1000 pessoas todas juntas, mas geralmente ela parte de uma visão ideal de prazer daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa viciada em pornografia. Ela não consegue colocar em prática na vida real aquela cena ideal. Ai, prof, mas tem gente que vê pornografia com criança, tem gente que vê pornografia com um monte de coisa errada que a gente acaba vendo aí até nas notícias. Como que pode? Aí aqui é uma questão lá atrás do sistema límbico que a gente viu. Sistema de recompensa também, mas um pouquinho lá atrás do sistema límbico ali tem uma questão que entra na psicopatologia. Aí a gente teria que estudar, inclusive a prof fez uma pós nessa questão, é uma área muito interessante, mas assim, foram 520 horas só estudando isso, né? Então, é uma coisa muito mais densa, tá? Então, qual é o problema? Que essas recompensas naturais, elas geram uma liberação, não vou dizer normal, mas uma liberação esperada de dopamina. E essas artificiais, uma liberação intensa e rápida, uma injeção. É literalmente uma injeção de dopamina. Se vocês têm dúvida de como colocar isso em prática e ver com os olhinhos de vocês pesquisem reações de crianças que são proibidas de usar o telefone, ou o tablet, ou o computador, ou telas em geral. Gente, essas crianças surtam de uma forma que você não sabe se aquele trem é espiritual, você não sabe de que mundo tá vindo aquele surto daquela criança. Porque é uma coisa fora de série. Você fica assustado. Tem reações assim absurdas, agressivas, reações intensas, reações totalmente descontroladas. A amígdala Tem casos, professora, tem casos de crianças que mataram o pai, que mataram a mãe, por causa que eles tomaram os celulares. Exatamente. Tem casos gravíssimos. Quando você pesquisa assim a reação, é absurdo. É uma coisa muito, muito dolorida de ver. Então, esse é um outro porém que a gente precisa alcançar aí e dominar, né, essa questão. Então, qual é o problema principal? Se a gente for resumir, o cérebro se acostuma com um alto nível. Vamos colocar, tem criancinhas de 2 anos, 3 anos que a mãe fala, não, até 2 anos, 3 anos não vai comer açúcar. Açúcar, né, adicionado. Vai comer fruta, normal, assim, mas açúcar adicionado não vai. E aí, beleza, essa criança não come açúcar.
Geralmente, no primeiro impacto, essa criança não gosta. Essa criança não, porque não é uma substância que o gosto, né, para quem está acostumado desde 6 meses de idade, é normal. Mas para quem nunca teve acesso, e a mãe, né, manteve na gestação uma alimentação um pouquinho diferente, é um impacto, não é uma substância confortável. É a mesma coisa quando você vai adoçar seu café e coloca muito adoçante. Nossa, aquilo fica ruim demais. Não fica bom. Era melhor tomar sem. Quando você adoça demais, fica muito ruim. Então, é quase essa sensação aí. Então, beleza, essa criança com 3 aninhos nunca consumiu açúcar. E aí, ela começa a ser introduzida com açúcar. Então, vai ali uma bolacha, uma Nesfit, né? O pessoal fala que Nesfit é bom, tem a ver as calorias. Então, ela vai ali um negocinho devagarzinho, uma rosquinha ali. Quando vê, essa criança já está consumindo açúcar. Aí, dá um ovo de Páscoa para essa criança. Deixa ela comer inteira. É possível que ela tenha uma reação física tão forte que possa levá-la para o hospital, literalmente. Porque é uma dose tão alta. E aí, passa mal, né? Tem aquele... Né, o cérebro fica sem lidar, sem saber lidar, o pai e a mãe ficam desesperados, o médico, todo mundo. Beleza, mas passa. O problema é que a reação passa. Essa criança fica bem. E aí, o que ela tende a querer? Essa reação de novo. Foi um choque? Foi. Quase matou a criatura? Quase matou a criatura. Mas ela tende a querer esse tanto de açúcar de novo. É a mesma coisa aqui nas recompensas artificiais. Agora, por isso que a prof e alguns pediatras pegam tanto no pé. Não dê tela para o seu filho. Controle o tempo de tela. Eu sou neuropsicopedagoga, eu atendo 2 crianças pré-adolescentes. A maior dificuldade é fazer essas crianças terem apenas 2 horas de tela por dia. 2 horas de tela para uma criança de 10 anos já não é bom. Já é muito. Mas eu já atendi crianças que passavam literalmente manhã, tarde, noite e madrugada em tela. Comportamentos extremamente agressivos. Crianças extremamente difíceis de lidar. E aí a gente acha que é mal educado. Não. Você está simplesmente colocando esse ovo de Páscoa para essa criança que não consumiu açúcar. Simples assim. Você está injetando nela um tanto de dopamina, no caso aqui, e outras, né, outros hormônios e recompensas artificiais, que você dificilmente vai conseguir reverter. Ai, quer dizer que nunca vai curar, nunca vai melhorar? Claro que vai. Mas você vai ter um trabalhão, convenhamos. Não vai ser fácil assim, não. Claro que a gente está trazendo para o dia a dia, né? Sem falar da substância psicoativa em geral. E aí, qual é o problema da consequência? Você acha que essa criança que experimentou um delicioso ovo de Páscoa ou uma barrona de chocolate, ela vai querer comer o iogurte grego sem nada de açúcar, sem um melzinho, sem nada? Ah, não vai. Ela pode até comer, mas que bom assim, quimicamente não vai ser. Que ela já teve outro acesso, né? E aí, agora linkando aqui a pornografia. Será que quando essa pessoa tiver uma relação com alguém, vai ser bom como seria se ela não tivesse acesso a isso aqui? O cérebro dela está tão acostumado a receber aquela injeção, aquela coisa, nossa, aquela coisa de ideal, de perfeição, que não vai rolar. Não vai rolar como deveria, como foi feito para acontecer, como essa pessoa foi feita para ter prazer no relacionamento, seja com quem ela achar que ela deve. Então, tudo isso aqui afeta o nosso dia a dia. Você passa horas rolando o feed. Você acha que a hora que teu parceiro, tua parceira, sentar para falar, vem jogar um jogo de tabuleiro, vai ser legal? Chato. Ah, eu não gosto porque é chato. Vem jogar xadrez, Deus o livre, muito chato. Maçante, tedioso, óbvio. Você tá levando injeção aqui, ó, artificial o tempo todo. E aí você quer que o simples se torne interessante? Muito difícil. Você pode até ver, né? Que agora todo mundo mostra a rede social, né? Nos Instagram, TikTok, essas coisas aradinhas aí, a rotina, né? Inclusive aqui começam as comparações, né? Ai, fulano tem a vida perfeita. Vai nessa onda. Que você tende a ficar muito mal com você mesmo e com a sua própria vida, com a sua rotina, né? E aqui a gente vai só voltar aqui rapidamente para o comportamento aditivo, né? Coloquei aqui até uma figurinha sobre o celular e tudo. O que isso tudo gera?
você passa a deixar de escolher consumir o açúcar, estou dando um exemplo mais simples, para precisar. Passou do campo de será que hoje eu como açúcar ou não? Para o eu preciso de açúcar para viver. Isso aqui é muito interessante. Eu já fiz essa experiência. E olha, gente, eu tomo 1 xícara de café por dia. Eu não tomo mais que isso, porque aqui a gente não toma muito café. Dura horrores esse pó de café aqui em casa. Mas experimenta tirar o bendito do café para você ver. Vários colegas têm experiências aí, né? Se você toma café todo dia, tira o café. A partir de amanhã você não toma mais. Fica 30 dias sem tomar café. Meu filho, no 5º dia tu não levanta mais. Porque teu cérebro está tão acostumado, seu sistema de recompensa está tão falhado, coitado. Está tão sofrido, que ele tende a sofrer. Seu corpo tende a sofrer. Claro, estou dando exemplo do café, mas tem tanta coisa. Tira o celular. Fica sem celular. Desliga ele e liga só daqui 1 semana. A sensação é que você vai morrer. Que você vai desatualizar do mundo, que alguém vai precisar. Ninguém nunca precisa, né? Convenhamos. Que é só mais um vício, só mais um comportamento aditivo. E aí é fácil falar, né? Do dependente químico. Ah, não, mas ele é o viciado. Aham. Vamos fazer um jejum aqui de 21 dias para a gente ver quem é o viciado da era, né? Da hora. Então eu sei que é ruim. Confronto, né? Eu lido com isso na terapia, estou acostumada, mas não é confortável. Não é legal a gente falar sobre isso porque a gente está habituado, né? São hábitos que a gente precisa mudar. Eu trouxe um resuminho para vocês, tá? Para a gente ir por causa do nosso tempo. A aula que vem eu vou trazer a questão da intervenção, né? Como é que a gente faz com todo esse problema. E aí a gente retoma esse conteúdo. Mas, em resumo, o cérebro aprende pelo que dá prazer para ele. Tem um livro que eu indiquei, o pessoal que fez a psicanálise de Adler leu, Nação Dopamina. Se vocês não leram, leiam. Se vocês leram, leiam de volta. Inclusive no workbook, que ela tem É ótimo, 2 é um livros. ótimo livro. É muito bom, né? Ele assusta no começo. Ele já começa com um balde de água gelada. Mas é muito bom. Eu vou até postar no grupo lá para vocês. Vocês vão conseguir entender exemplos assim que vocês não imaginam que acontecem aqui dentro. E aí vocês vão parar e prestar atenção na vida de vocês. Vocês vão falar, caramba, nossa, eu tô muito lascada. Eu preciso de um reset geral. E lá, inclusive, ela fala sobre o jejum de dopamina. É extremamente difícil. É mais fácil você ir para um convento e ficar um tempo lá do que você fazer o jejum de dopamina. Porque o convento está obrigado, né? Agora, para fazer um jejum de dopamina, para reiniciar, fazer um reset no teu sistema e as coisas boas, simples, passarem a ter prazer de novo, você precisa de disciplina. E convenhamos que a disciplina é um negócio extenso para o ser humano, né? Não é fácil, não. Então, em resumo, em relação ao sistema de recompensa, é isso. Eu sei que é um tema denso, a gente poderia ficar aqui até as 10, 11 horas da noite conversando, mas eu vou encerrar a aula de hoje, eu só vou passar a atividade de vocês aqui, lembrando, prof, tive dúvida, quero compartilhar isso com você, me manda o WhatsApp ali, vocês têm meu telefone ali no grupo, tá bom? Tá lá como CAI Terapias, que é o das terapias aqui, só me chamarem que é prof. Talvez não responda na hora, né? Ou às vezes estou atendendo, às vezes não estou disponível, mas eu respondo. Então, qual é a atividade, tá? Lê o texto que a Pro vai mandar para vocês, 2 páginas, gente. E não é nem textão, hein? Resumidinho pelo chat, bonitinho para vocês lá, curtinho. Vê o vídeo, tem o link do vídeo lá. Quer assistir, assiste. Não quer, não assiste. Opcional. E fazer uma autoanálise. Como assim uma autoanálise? Tá escrito lá na atividade, vocês vão abrir o arquivo para ver. Mas eu quero que vocês pausem a vida de vocês. 30 segundinhos, gente, não custa. Depois dessa aula. E pensem, desde terça passada, por exemplo, ou no último mês, quanto vocês acham que vocês estão mantendo as rédeas da vida de vocês pelo que vocês querem realmente? Ou quanto disso tudo tem sido uma resposta ao trabalho onde você está, à família onde você se encontra, à religião que você segue? Então, façam essa breve análise, leiam o texto, vocês vão entender o contexto ali do texto, tá? Prof, não entendi, não consegui abrir o link, deu alguma coisa ruim. Manda mensagem para a prof que eu ajudo e eu respondo vocês, tá bom? Eu vi que o Vladimir levantou a mão, pode falar, meu querido, para a gente finalizar. Ô, professor, eu não sou muito bom
em tecnologia, né? Daí a senhora botou ali assim, ó, envie no Google, forma Obrigado, disponível, Deus abençoe. certo? Na verdade, eu mandei a mensagem da Maria só. Pode meio falar, querido. ruim para entrar nessas coisas e tal, e eu queria te perguntar uma outra coisa. A senhora falou que tem o teu telefone aqui no grupo, mas a senhora está usando do Adriano Fenated aqui. Aonde que eu entro do nome da... Olha só, eu vou mandar agora. Vocês estão no grupo do WhatsApp, né? Acho que todo mundo está no grupo do WhatsApp ali, certo? mas a gente não consegue mandar mensagem, nada. Né? Não, lá não dá, porque senão você se perde no meio da Ô, atividade. pessoal, desculpa, professora, desculpa ocupar a aula da Não, senhora, mas fica eu queria fazer uma tranquilo, pergunta. já. Porque eu estava em viagem, tá? Eu trabalho num centro terapêutico também. Tá. Mas assim, eu estava viajando e eu tive perca da última aula que eu tive com a outra professora, sabe? Uhum. E ela mandou esse material gravado, mas eu, se puder na tua aula, porque eu não sei onde comunicar com o grupo. Tá, Entendeu? beleza. E, por exemplo, assim, eu precisava ver com ela a questão de material, que talvez eu, no meio da aula, se precisou fazer algum trabalho, daí eu... Tá, Se o pessoal puder me deixa eu ajudar fazer nessa o forma, seguinte. alguém... Deixa eu te fazer o seguinte. Eu acabei de te dar um oi ali no WhatsApp, tá? Tá. Eu já mandei a atividade no grupo, tá, pessoal? Como já está sendo gravada, já vou avisar vocês. Como Obrigado, é que é essa professor. atividade? Fica tranquilo, querido, qualquer coisa você me chama lá. Mandei um arquivo. Tá escrito assim, abrir ou salvar, né? Depende do celular de vocês ali. Vão abrir. Esse arquivo é o texto que vocês vão ler. São 2 páginas. Lê o texto, embaixo da mensagem que a prof colocou, tem o link para vocês colocarem a resposta. Clicou, abriu o nome, digitou a resposta, acabou. Tá feita a atividade. Não esquece de enviar, né? Tem que clicar em enviar lá, senão não chega, tá? Como o Vladimir perguntou para a prof, entrei aqui, não entendi nada, não achei onde é para mandar, me chama? Prof, não entendi. Eu dei um oi ali para ele, vocês têm meu número ali no WhatsApp, prof, não te achei também. Dá um sinal aqui, manda um sinal de fumaça que a gente se fala, tá? Não vou ter dificuldade em relação a nenhum problema em relação a isso. Em relação à aula passada que o colega pediu, a aula, né, que foi da outra professora, eu vou enviar para ele ali no privado, mas se vocês não acharem também, vocês me chamam, eu dou um suporte para vocês, tá? Acabei de enviar ali para o colega a aula passada, digitei aqui, tá bom? Envia para mim também, professora, que eu acho que eu perdi essa aula aí, por favor. Beleza, então vou enviar, que é da outra professora lá, eles postaram no grupo, mas eu vou enviar lá também, tá bom? Aula que vem, terça-feira a gente se vê, tá bom? Vamos tentar reduzir um pouco mais o tempo. Manda que os vocês slides também, professora, por favor. Beleza, vou mandar assim que eu finalizar aqui, porque ele não tá em salvo em PDF, mas eu mando. Tá bom. Fiquem bem tranquilos, tá bom? Qualquer coisa vocês me perguntam. De toda forma, boa noite para vocês, pessoal. Obrigada pela presença de Boa noite, todos. professora. Boa Boa noite, noite, professora. Muito obrigada.